A nossa leitura, que será realizada no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 34. Lucas 24, do 13 ao 34, que inicia assim. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E, na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós acabamos de realizar a leitura da Tua Palavra e nesse momento de ministração da Palavra do Senhor, pedimos que, por Teu amor e por Tua misericórdia, conduza o Teu povo ao entendimento da Tua Palavra, Pai. Que é o Senhor quem nos conduz em missão, que é o Senhor quem nos conduz pelo caminho da verdade, que é o Senhor quem abre os nossos olhos para compreender a Tua vontade, Deus. Muito obrigado pela Tua manifestação por meio do Espírito Santo entre nós e creio que o Senhor vai completar essa mensagem no coração de cada um, Deus. Em nome de Jesus que eu agradeço. Amém. Podem sentar, irmãos. É Jesus quem nos conduz em missão. O meu tempo já está estourado antes de eu começar, mas eu não vou me prolongar muito. É Jesus que nos conduz em missão. Esse é o título da mensagem de hoje. Temos diante de nós, acabamos de realizar essa leitura, que eu já ouvi tanto aqui o pastor Jefferson pregando, não sei se você já ouviu ele pregar essa mensagem, aliás, nesse texto, mas você já ouviu provavelmente falar a respeito desse caminho de Emaús, desses discípulos, desses seguidores, na verdade, de Jesus, que estavam retornando para Emaús.
temos aqui um relato que é pós-ressurreição de Jesus, que é pós o momento mais glorioso da história do mundo, que é o momento mais poderoso, o ato mais poderoso de Deus de fazer o seu filho levantar da sepultura, de rolar a pedra e de fazê-lo sair da morte vitorioso. E é sobre esse evento da ressurreição que a igreja baseia a esperança, que é de estar com o Senhor na glória, porque nós iremos morrer um dia e iremos ressuscitar. Ou estaremos entre aqueles que serão elevados ao céu na volta de Jesus. Aí eu já não sei em qual dos grupos que estaremos, mas uma coisa é certa, que se nós perseverarmos até o fim, conforme fala Tiago, receberemos a coroa. E isso acontecerá se nós chegarmos na glória. E eu tenho fé e esperança de que nós chegaremos lá. Então, essa mensagem, ela tem esse caráter de esperança. Tem esse caráter e nos lembra que é com foco na ressurreição de Jesus que nós anunciamos a mensagem dele. Tudo que a igreja faz é com base nessa palavra da ressurreição. E nós precisamos lembrar sempre disso. Por exemplo, nós agora estamos nesse momento do ano em que daqui a alguns dias começaremos o período de quaresma, né? Começaremos a nos encaminhar para o período pascal, e que é o momento mais importante da história da igreja, é o evento mais significativo, é o domingo da ressurreição. E é exatamente por isso que nós cultuamos o nosso Senhor nos domingos, aos domingos, para lembrar de que esse evento da ressurreição de Jesus, ele é mais significativo do que qualquer outra coisa na nossa vida. Então, nós acabamos de ler a história de Cleopas e de seu amigo, que não é citado o nome aqui. Mas eles estavam em Jerusalém. Eles conheciam a Jesus. O texto fala para nós que eles eram 2 seguidores de Jesus. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre o meu entendimento com base no texto a respeito de ser seguidor e de ser discípulo. Acredito que é importante a gente trabalhar um pouco dessa distinção. Mas são 2 homens que estavam em Jerusalém, que provavelmente ou eles estiveram ali no momento em que Jesus foi crucificado, eles deveriam estar lá, ou eles estavam com pessoas que viram esse acontecimento. Mas o fato é que eles sabiam de tudo que estava acontecendo. Tanto que eles perguntam para Jesus, né? Interessante, eles não sabem que é Jesus que está caminhando com eles. Às vezes, eu já vi muitas pessoas falar sobre esse texto e dizer assim, não, mas é Jesus que estavam com eles, como se eles soubessem disso. Eles só vão saber que é Jesus lá no fim da história, quando eles já estão em Emaús. Então, durante a caminhada inteira, eles não conhecem, eles não sabem que é Jesus, eles não se questionam, tanto que um deles vai falar, não ardia o nosso coração quando eles nos explicavam as Escrituras? Então, o fato é que eles conheciam a respeito de Jesus. O fato é que eles sabiam a respeito da história que envolvia a pessoa de Jesus. O fato é que eles conheciam também a razão pela qual Jesus tinha sido crucificado. Aliás, quem havia mandado crucificar Jesus? Eles sabiam que foram os líderes dos judeus que mandaram que Jesus fosse crucificado. Mas havia outras coisas que eles não sabiam. Eles, por exemplo, não sabiam e não entendiam que Jesus era Senhor. Que Jesus é Senhor. Eles não falam isso aqui. O que eles falam a respeito de Jesus é que esse Jesus que foi morto lá em Jerusalém, ele era um profeta poderoso em obras diante de Deus e de todo o povo. O entendimento deles a respeito de Jesus se restringia apenas a uma questão profética. E aí nós temos um problema. Porque quando nós vemos a Jesus dessa maneira unilateral, ou seja, apenas por um ponto de vista, eu diminuo a pessoa de Jesus. Porque ele teve uma atitude como profeta? Teve.
quando ele anunciou a destruição do templo, quando ele falou, por exemplo, nas parábolas a respeito do final dos tempos, quando ele vai anunciando a vontade de Deus e o fim de todas as coisas. Obrigado, minha irmã. Obrigado ainda, né? Deus abençoe. Quando ele vai anunciando a respeito de todas as coisas que estavam para acontecer. E elas aconteceram e têm acontecido. Quando Jesus fala a respeito do fim dos tempos, de se levantar nação contra nação, povo contra povo, de líderes quererem tomar o lugar de Deus, isso tem acontecido ao longo da história. Então, nesse sentido, sim, Jesus profeta. Mas, como Senhor, eles não falam. Como Salvador, eles não falam. Como Filho de Deus, eles não falam. Então eles conheciam a Jesus de uma maneira parcial. E às vezes, eu acredito que nós temos um entendimento a respeito de Jesus que também é parcial. Ele é baseado muitas vezes num acontecimento da nossa vida. Em algo do nosso passado ou em algo que nós queremos ser no futuro. E nós passamos a enxergar Jesus apenas por esse ponto de vista. Nós passamos a ver Jesus apenas como alguém que pode ou nos dar algo que estamos desejando, ou, se ele não deu até agora, eu também não quero mais conversa com esse Jesus. Então, precisamos ampliar um pouco a nossa visão para entender a respeito de Jesus de forma mais ampla. E é por isso que o título da mensagem é que é Jesus quem nos conduz em missão. É nesse caminho, como falei pela manhã, que a gente não pode começar nem declarando todo o nosso amor, todo o nosso empenho, porque a gente vai cansar, nem a gente pode querer controlar todas as circunstâncias, porque elas não estão no nosso controle. Então a gente vai aprender com Jesus, porque é Ele quem nos conduz em missão, o que de fato é correto, que é agradável a Deus e que é, vamos dizer assim, de uma maneira equilibrada. Então, observe comigo, né, na verdade, a gente acabou de ler. Se você prestou atenção, você percebeu que eles conheciam muitas coisas. Eles sabiam a respeito de Jesus, eles declararam ali esse entendimento de que Jesus era profeta, eles falaram a respeito dos líderes religiosos terem mandado Jesus para ser crucificado, mas eles precisavam ampliar essa visão. Mas é interessante que quando Jesus se aproxima deles, né, no meio da caminhada deles, eles estavam ali saindo de Jerusalém, indo para o povoado deles, que se chama Emaús, 11 quilômetros de distância. 11 quilômetros acho que é como a gente ir lá no centro e voltar. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas é como a gente ir lá no centro de Sorocaba e voltar. Não é uma distância relativamente longa. Mas, se você leva em consideração relevo, um chão de terra, um calçado que não era, talvez, dos melhores, isso vai cansar um pouco mais. Talvez também essa viagem foi à tarde, porque eles já chegam lá anoitecendo. Então, eles estavam com calor. Mas eles vão conversando. E eles vão conversando sobre o quê? Sobre tudo que tinha acontecido. Eles estavam informados a respeito do que estava acontecendo. Mas veja que algo curioso. Estar informado a respeito do que está acontecendo não significa que você tem uma notícia de esperança para a sua vida. Estar informado a respeito do que estava acontecendo não significou para eles e pode não significar para nós que temos uma informação de esperança para a nossa vida. Eles estavam conversando? Sim. Eles conheciam os acontecimentos? Sim. Mas quando Jesus encontra eles, como é que eles estavam? Entristecidos. Eles estavam com um semblante, no original, diz assim, com um semblante de morte. Eles estavam com uma profunda tristeza. E a questão é,
se eles conhecessem de fato a Jesus, como eles deveriam estar? Com esperança ou sem esperança? Porque eles, que já conheciam, que já sabiam da história, não foram capazes de ter esperança na volta para casa. Até porque eles estão voltando para Emaús, porque eles, de acordo com o que fala no texto, eles tinham a esperança que Jesus fosse aquele que iria redimir ao povo. Então, de forma geral, para ser bem específico, as esperanças deles haviam acabado. Eles estavam voltando para casa porque eles acreditavam que havia encerrado ali. Eles estavam voltando para casa porque eles entendiam que dali não iria mais acontecer nada. Então eles voltam para casa com esse semblante de morte. Mesmo sabendo de toda a história, eles não tinham esperança. Mesmo sabendo de todos os acontecimentos, eles não estavam esperançosos sobre a segunda-feira. E às vezes a gente pode chegar na igreja sabendo de Jesus e conhecendo a Jesus e tendo ouvido falar de Jesus, e até talvez você orou a Jesus e pediu por algo específico, mas você entrou aqui desesperançoso em relação a Jesus ser capaz de fazer o que você pediu. Em relação a Jesus ser suficiente como a resposta da sua oração. Mas aí eu preciso lembrar para você, e vou lembrar isso até o fim da mensagem. É Jesus quem conduz a você em missão. Você não vai sozinho. Tanto que, enquanto eles caminhavam, quem se aproxima deles? Jesus. Quem vai com eles ali ensinando todas as coisas? Jesus. E a primeira pergunta que Jesus faz quando se aproxima deles é: o que tanto vocês debatem enquanto caminham? E aí eu acho que ele olhou para Jesus assim: o senhor não sabe o que aconteceu? Você não sabe do acontecimento que teve? Então você não é de Jerusalém, né? Aí Jesus: não, mas o que é que vocês estavam conversando? Não, a gente estava conversando porque mataram Jesus, crucificaram Jesus. Mas como assim crucificaram Jesus? Não, crucificaram. Ele era um profeta poderoso em obras, poderoso em palavras diante de Deus e de todo o povo, mas os líderes religiosos não aceitaram isso e armaram para ele e mandaram crucificar ele, e ele foi crucificado e morreu. Mas do nosso grupo, algumas pessoas, algumas mulheres já viram que ele ressuscitou. Outros foram lá no túmulo onde ele estava, mas não o viram. Então, nós estamos voltando para casa. Aí a pergunta que eu posso fazer para você é: você vai voltar para casa com esperança ou sem esperança em Jesus? Você vai voltar no seu caminho, que talvez pode ser 11 quilômetros, ou menos do que isso, ou mais, mas você volta com esperança em Jesus ou sem esperança em Jesus? Você volta para sua casa esperançoso de que as suas orações podem ser respondidas de acordo com a vontade de Deus, ou sem a esperança de que as orações podem ser respondidas? Você vai voltar para casa e fazer todo o seu trajeto e amanhã iniciar a sua semana com ou sem esperança? Então Jesus se aproxima daqueles homens e vai dialogando com eles, vai querendo se inteirar do que realmente estava ali passando na mente e no coração deles. E é interessante porque essa questão de se aproximar me lembra muito quando Jesus observa o povo de Jerusalém e diz: olha, esse povo é como ovelha que não tem pastor. Me lembra muito quando Jesus realiza os milagres, toca nos homens e nas mulheres que são curados, toca na vida de cada uma dessas pessoas e vai realizando ali a sua vontade. Ele vai se aproximando para conhecer, para saber da vida de cada uma delas e vai realizando a vontade de Deus na vida de cada uma delas. Então, ao se aproximar deles, ao entender o que passava ali na mente e no coração deles, ao entender a razão deles estarem entristecidos, Jesus faz uma declaração muito dura.
que eu não sei se essa declaração já foi suficientemente entendida por cada um de nós. Jesus declara para aqueles homens: ora, como vocês são tolos. Por que Jesus foi tão duro com eles? Por que Jesus foi tão incisivo em chamar eles de pessoas sem entendimento? E está aí até uma diferença importante. A primeira, que conhecimento não significa ter entendimento. Conhecimento é o que você sabe. Entendimento, sabedoria, é a maneira como você aplica e vive o que você sabe. Eu posso conhecer a Jesus pela Bíblia inteira. Posso saber todos os versículos que falam a respeito dele. Mas se eu não entender a razão pela qual Deus enviou Jesus ao mundo, que é para morrer por mim, porque eu sou pecador, então eu não entendi ainda o Evangelho. Se eu não entender a razão pela qual Deus enviou Jesus, que é para demonstrar o seu amor pelo mundo inteiro, então eu ainda preciso entender mais. Eu posso conhecer, mas isso não significa que eu tenho entendimento. Eu posso saber a respeito de todas as histórias, mas isso não significa que eu tenho entendimento. Eu posso estar ali dentro desse grupo de seguidores, e aí eu quero trazer uma outra distinção. A primeira foi essa, a respeito de conhecimento e entendimento. A segunda distinção importante dentro desse texto é a respeito de seguidor e de discípulo. Porque todo discípulo, guarde isso com você, isso será importante para as mensagens ao longo desse mês e as mensagens que eu já tenho trabalhado aí a respeito de discipulado. Todo discípulo é um seguidor de Jesus. Todo discípulo verdadeiro, com caráter, com sinceridade, que ali procura glorificar o nome de Deus pela sua vida, ele é um seguidor de Jesus. Porque não é possível você ser discípulo sem ser seguidor. Você precisa seguir, você precisa desejar ser como Jesus. Mas por outro lado, nem todo seguidor é discípulo. E aqui está a confirmação. Eles seguiam Jesus, sabiam da história, mas eles viam Jesus apenas como profeta. O seguidor, ele tem uma visão parcial, porque muitas vezes ele está onde? Ele está no meio da multidão. Ele não está próximo. Ele não está vendo de fato o que está acontecendo. Ele vai pegando do telefone sem fio, de um que passa para o outro, que passa para o outro. Ele não vai ter firmeza na hora de ele falar com convicção a respeito da razão pela qual ele está sendo salvo. Ele não vai falar com convicção a respeito da fé. Ele não vai falar com convicção a respeito da palavra de Deus. E aqui é que importa. Por quê? Porque não basta somente ter pouco ou muito conhecimento, é mais suficiente ter convicção. E aí importa mais que eu saiba poucos versículos e viva de acordo com essa palavra e confirme essa palavra, do que eu saber muitos versículos, do que eu saber várias histórias e na hora afrouxar. Na hora que eu for confrontado por alguém a respeito da minha fé, eu querer ir lá brigar, demonstrando total falta de sabedoria. Então Jesus é duro com eles, meus irmãos. E às vezes Jesus também será duro conosco. Falará na nossa cara que nós não temos entendimento a respeito de muitas coisas. Falará no nosso coração que nós podemos estar voltando para casa sem esperança. Porque fazemos muitas vezes a opção de confiar mais na nossa força. E a nossa força não nos dá esperança. Porque você até começa bem na segunda-feira. Mas quando vai chegando a quarta, a quinta, por exemplo, eu e a Dani, esposa do Kleber, a gente estuda lá na ETEC. A segunda-feira, lotado de gente, né, Dani? Na terça, já diminui uns 15%. Na quarta, aí vai diminuindo. Na sexta-feira só vai, quinta e sexta só vai quem estuda. Eu e Dani está lá, então a gente estuda.
Só vai quem estuda. Quem não estuda, não vai. Ou seja, só vai realmente as pessoas que estão buscando. Só vai realmente as pessoas que estão querendo proximidade. E aí, trazendo isso para dentro da aplicação aqui da palavra. Eu posso começar a segunda-feira, se eu quiser me basear nas minhas forças, eu até começo bem. Eu até começo forte. Eu até começo corajoso. Eu até começo dizendo assim: Jesus, eu vou seguir o Senhor por onde o Senhor for. Jesus, eu vou amar o Senhor. Nossa, mas eu vou amar com todo o amor do meu coração. Aí chega na terça, aí você teve um problema na segunda de noite com o seu esposo. Aí você já não dormiu legal. Ou com a sua esposa. Aí você já dormiu meio travado. Aí na terça você já acordou com a cara meio fechada, né? Aí você vai para o trabalho, aí dá uma coisa errada. Aí, tá vendo? Começou a dar tudo errado. Aí você vai seguindo, e vai tentando, e vai procurando. Chega resultado, chega na sexta-feira, você está esgotado. Porque você tentou viver conforme a força sua, conforme a sua, colocando a esperança no seu trabalho, nas suas mãos, na sua força, tentando fazer o caminho do seu jeito, pela sua vontade. Mas aí Jesus, depois de declarar isso de maneira muito dura, vai conduzir eles dentro do caminho correto. E aqui está um segundo ponto dessa mensagem, que é Jesus que nos conduz por meio das Escrituras. Sempre que você pegar a Bíblia para ler, pense: Jesus, me conduza na leitura desse texto. Pode ser qualquer texto que você quiser ler. Seja um salmo, seja um trecho do Evangelho, seja um trecho do Antigo Testamento, do Pentateuco, dos livros históricos, enfim, sabedoria, provérbios, não importa. Você vai ler um versículo, peça que Jesus esteja com você, dando entendimento a respeito do texto. Isso é tão importante, porque senão você vai apenas fazer uma leitura superficial do texto. Todas as pessoas que buscam esse caminho do estudo, tanto do estudo secular, digamos assim, como do estudo técnico da palavra, teológico, enfim, como você queira entender, você precisa compreender que uma leitura apenas não é suficiente para você aprender sobre aquele texto que você está lendo. Você precisa ler mais. Você precisa buscar mais por meio da leitura. E uma das primeiras lições no estudo teológico que nós aprendemos é a respeito de nós fazermos orações específicas pedindo a Deus discernimento a respeito do estudo. Para que o Espírito Santo nos mostre como esse texto foi útil às primeiras pessoas que ouviram e pode ser útil também a nós que estamos realizando a interpretação desse texto 2000 anos depois. Imagine que esse texto foi usado ao longo de todo esse tempo, mas ele ainda é útil, porque é palavra de Deus. Então Jesus vai conduzir a cada um de nós nessa leitura, como conduziu Cleopas e o seu amigo. E aí Jesus diz assim: vou conduzir vocês por meio das Escrituras. E ele vai falar sobre os profetas, sobre a lei de Moisés e ele mesmo como o Evangelho de Deus. Se a gente volta bem rapidamente para tentar compreender o que Jesus pode ter falado, Jesus lembrou a eles, por meio da lei de Moisés, de toda a história do povo. Desde que eles saíram do Egito, passaram pelo tempo do deserto, passaram pela entrada na terra de Canaã, foram ali sendo conduzidos por Deus. Deus, como libertador daquele povo, usou a Moisés, antecipando uma libertação que Jesus faria por cada um de nós, por meio da ressurreição, por meio da cruz. Moisés foi um homem escolhido por Deus para conduzir uma nação. Mas Jesus já havia, desde a fundação do mundo,
escolhido, mas Deus já havia, desde a fundação do mundo, escolhido a Jesus para morrer por cada um de nós. Então, com certeza, eu entendo que Jesus lembrou isso para eles, por meio da lei de Moisés. Depois Jesus vai nos profetas e lembra para eles das profecias, por exemplo, de Isaías, quando fala a respeito de que virá o Emanuel, o Consolador, o Príncipe da Paz. Das profecias de Jeremias, que quando Deus restaurar o povo, Deus vai instaurar a lei no coração do povo. A lei não precisará mais ser escrita, porque cada um terá essa lei no coração. Então, Jesus foi conduzindo eles por meio das Escrituras. E veja como isso é poderoso. Se você quer aprender de Jesus e com Jesus, qual é o caminho para aprender? Por meio da palavra. Não é por meio de técnicas espetaculares, não é por meio de ler somente trechos específicos, não. De acordo com o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, toda a Escritura é útil para o ensino, para a admoestação, para ensinar a cada um que queira aprender. Toda a Escritura é útil. Quando Paulo escreve isso a Timóteo, ele está se referindo ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento estava sendo escrito. Mas, quando se une o Antigo Testamento e o Novo Testamento como um único conjunto de livros, que é a Bíblia, então, toda a Bíblia é útil para o ensino, para a admoestação, e é com base na Bíblia, ou seja, com base na Escritura, que Jesus vai mostrar a Cleópas e seu amigo o que havia ali escrito a respeito dele. Em outras palavras, Jesus corrigiu a maneira como eles enxergavam a Cristo. Jesus estava corrigindo aquela visão unilateral que eles tinham, de só ver Jesus como profeta. Porque Deus vai declarar, lá no Evangelho de João, este é o meu filho, no momento em que Jesus é batizado. A ele ouvi. Então, não era um profeta semelhante aos profetas do Antigo Testamento. Não era somente um homem poderoso em obras e ações diante de Deus e do povo. Era o Filho de Deus que estava ali sendo batizado. Foi o Filho de Deus que foi crucificado. Foi o Filho de Deus que ressuscitou. E foi o Filho de Deus que foi elevado aos céus. E é sobre esse Filho de Deus, que é Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que nós baseamos a nossa esperança. Então, quando chegar no meio dessa próxima semana, ou até amanhã, ou até hoje à noite, em que você quiser se apresentar diante de Deus, para que Ele possa conduzir você, apresente a sua vida, apresente a sua família e peça a condução de Deus. Você tem uma missão essa semana. A missão é cuidar da sua família. Você vai sair para o seu trabalho. Você tem os riscos do seu trabalho. Você não sabe se você volta. A gente não tem garantia de volta. E eu falo isso pela minha própria profissão. Quem trabalha com eletricidade, o risco eu acho que é um pouco maior. Mas eu tenho que entregar a minha vida a quem? A Jesus. Diariamente. Senhor, esteja comigo. E você tem que fazer o quê? Entregar a sua vida e a sua família para Jesus, para que Ele possa conduzir você. Você não vai sozinho nessa semana. Você não vai solitário para as suas lutas. Em algum momento, você vai sentir Jesus mais próximo de você. Em algum momento você vai sentir que parece que Ele não está tão próximo. Mas aí eu quero lembrar para você, o importante é você confiar em Jesus. Não naquilo que você está sentindo. Porque às vezes Jesus vai estar próximo de você, o seu coração não vai arder, sentimental, coração não ardeu, então não tem. Se não tem sentimento, não tem experiência.
Se não tem, foi como eu falei pela manhã, se não tem romantismo, então não acontece nada. Então, o nosso parâmetro não pode ser se o nosso coração vai arder ou não. Mas se eu confio plenamente em Jesus. Se eu confio que Ele vai me conduzir nesses próximos dias. Se eu confio que Ele vai conduzir a minha família nas próximas semanas. Se eu confio que Ele vai guiar os meus passos em segurança nesses próximos dias. Então Jesus vai ensinando para Cleopas e seu amigo, e eles chegam nas proximidades de Emaús. E aí já está escurecendo. Talvez fosse umas 5:30, 6 horas, não sei. Mas começa a escurecer. E Jesus faz como quem vai seguir viagem. Mas aí eles insistem para que Jesus fique com eles. Lembrando que eles não sabem que é Jesus. Eles insistem para que um desconhecido fique com eles. Isso era um sinal de hospitalidade no mundo antigo. Dificilmente você vai fazer isso hoje em dia. É muito perigoso. São realidades diferentes. Mas naquele povo, naquele tempo, era natural. E depois de eles insistirem, Jesus vai com eles. E quando eles estão à mesa, Jesus pega o pão, abençoa o pão e parte o pão, ou seja, no momento da comunhão, estando à mesa, os olhos deles são abertos. Com isso, temos uma lição importante. No momento da comunhão, Jesus abre os nossos olhos. E por isso que precisamos buscar comunhão com Jesus. Precisamos buscar esses momentos, ter esses momentos de comunhão com Jesus. O fato de Jesus se revelar para Cleopas e seu amigo, nos lembra que é exatamente nesses momentos em que nós estamos a sós com Jesus, em que Ele nos revela o que há de mais importante para cada um de nós. Tanto que, na sequência do texto, fala que Jesus, no momento em que eles entendem que é Jesus, Jesus sai dali do meio deles, desaparece do meio deles. E aí já temos, no relato do texto pós-ressurreição, já é o Cristo glorificado. Então Ele tem poder para fazer isso. E aí é interessante como eles se perguntam, não nos ardia o coração enquanto Ele nos explicava as Escrituras? E aí eles tomam uma decisão. Eles voltam para Jerusalém. Mas pense comigo. Estou caminhando para concluir. O caminho não tinha poste. Não tinha energia elétrica. Então não tinha luz. Talvez um pequeno candeeiro. Eles vão e retornam para Jerusalém, enfrentando os perigos da viagem, enfrentando a possibilidade de serem assaltados, de serem espancados, enfrentando ali os perigos da noite, mas eles vão lá e retornam para Jerusalém. O que isso ensina para a gente? Que quando Deus se revela para nós, por meio de Jesus, nesses momentos de comunhão, isso exige que nós tenhamos uma resposta, tenhamos uma ação. Quando o pastor João Marcos falou, no vídeo, ele fala que o amor é ação. O amor precisa se transformar em atitudes de ação. Quando esses homens entendem quem é que aquela pessoa era Jesus, eles tomam uma atitude diferente. Eles vão, enfrentam os perigos, retornam para Jerusalém, vão se encontrar com os outros discípulos que afirmam para eles, olha, o Senhor ressuscitou. Pedro já viu. O discurso das mulheres não foi válido.
o discurso das mulheres, porque Jesus primeiro apareceu como um jardineiro, né, para Maria. Mas o das mulheres não foi válido. Aí como os homens foram lá, Pedro chegou lá correndo, não viu, então, se não viu, não valeu. Eles voltam lá mais uma vez, né, essa questão das mulheres, vou deixar para outro dia. Eles voltam lá mais uma vez e encontram os discípulos. Temos importantes lições a aprender com esse texto. A primeira é que o nosso comprometimento não pode ser somente uma leitura superficial da palavra. Eu não posso me contentar apenas em conhecer. Eu preciso viver essa palavra. Eu preciso aplicar essa palavra à minha vida, ao meu dia a dia. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que quando você tiver nos seus momentos, seja de alegria ou de dificuldade durante essa semana, você vai se lembrar das palavras de Jesus. Você vai lembrar do Evangelho de Jesus. Você vai lembrar que isso não pode tirar o foco que você tem em Jesus. Que o que vier a acontecer nesses dias não será mais importante do que o amor que Jesus tem por você e pela sua vida. E que é por isso que você deve guardar essa esperança da ressurreição no seu coração. Quando chegar na quarta-feira, esteja conosco no culto de oração. Renove mais uma vez essa esperança. Renove mais uma vez esse desejo pela presença de Jesus, pela presença da comunhão. Mas, por outro lado, nós não podemos simplesmente negligenciar a respeito de tudo aquilo que já está escrito. Então, aprendemos com Jesus em toda a Escritura. Se nós formos no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia, nós vamos aprender a respeito de Jesus. Nós vamos ver Deus restaurando, chamando um povo, separando uma família. Enfim, de uma família se tornará um povo. Desse povo haverá ali uma divisão entre tribos. Dessas tribos, uma irá ser escolhida para preservar a semente que será posterior a Jesus. Se nós vamos nos evangelhos, vemos Jesus em ação no seu ministério. Se nós vamos nos livros posteriores ao evangelho, vemos a igreja em ação. Se nós vamos ao Apocalipse, vemos a história do fim de todas as coisas, um grande relato, na qual nos apresenta Jesus em toda a Escritura. Então, é Jesus que nos conduz na nossa missão. É Jesus que nos conduz nessa caminhada da vida, nessa caminhada às vezes mais fácil, às vezes mais difícil, mas que precisamos seguir caminhando, seguir no exemplo do nosso Senhor, que foi percorrendo cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando, proclamando o Evangelho, proclamando as boas novas, e nós também somos chamados a fazer o mesmo. Então, é nesse entendimento de que nós somos um povo em missão, que somos uma igreja em missão, que nós vamos. Às vezes você não vai para outro país, como é a ideia, né, das missões mundiais. Não quer dizer que todos nós temos que sair daqui e deixar a nossa terra para ir a outro povo. Mas quer dizer que, como igreja, podemos participar do que está acontecendo no mundo inteiro, por meio da oferta, por meio de uma contribuição. Mas se você se sentisse chamado por Deus para futuramente ser treinado e ir ao campo missionário, glória a Deus também. Isso não tem nenhum problema. Porque quem escolhe e levanta e chama as pessoas e encaminha as pessoas é quem? É Jesus. Então, seja pelo fato de você contribuir daqui, de conhecer a história de outros povos, de saber das realidades deles, seja pelo fato de você
ter alguma outra habilidade com a qual você possa contribuir, de tecnologia, de música, de texto, enfim. Seja pelo fato de Deus chamar você, é Deus quem está usando a sua vida, a sua caminhada. E é por isso que você só precisa entender que, em primeiro lugar, quem está conduzindo você é Jesus. Sob a condução dele, é ele quem estabelece, como vimos pela manhã, o que condiciona essa missão. Não vai ser o que você acha que vai ser bom ou ruim. Não vai ser se vai dar tempo de você se despedir de todas as pessoas, de você garantir o bem-estar para todas as pessoas, mas de você fazer a vontade de Deus. Então, esses homens aqui, última palavra, esses homens voltam para Jerusalém e voltam para onde eles deveriam permanecer, porque a ordem de Jesus era que os discípulos permanecessem em Jerusalém até a descida do Espírito Santo. Então, eles retornam para lá, agora sabendo de fato que Jesus havia ressuscitado, e aí não se fala mais nada a respeito deles, mas eu acredito que, com certeza, isso mudou a visão que eles tinham a respeito de Jesus. E eu espero que o próprio Jesus possa mudar, né, uma visão talvez unilateral que você tenha a respeito dele, para entender que outros povos, outras nações também são amadas por Jesus. E que por isso nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor, estamos nesse momento de missões mundiais, para participar com a igreja em todo o mundo, todo o povo batista no mundo, nesse movimento que espalha o amor de Jesus a todas as pessoas. Amém?